Oi, pessoal, eu sou Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito na divulgação para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos para o primeiro relato de hoje: o cobertor amaldiçoado. Em um fim de semana, fui passar na casa da minha tia. E nesse dia, um conhecido foi lá para vender cobertores para minha tia e para minha prima. Minha tia comprou um para minha irmã gêmea, que morava com ela na época, e minha prima comprou outro para a filha dela e pegou um para ela também. Eu fiquei olhando, porque eu também queria um. A minha prima ficou com dó e me deu. Ela tinha pegado para ela, mas me deu com a cara feia. Eu fiquei toda feliz. Voltei para casa e foi aí que tudo começou. Eu comecei a ficar estranha, comecei a ir mal na escola, não queria mais ficar em casa. Comecei a me isolar de todo mundo. Podia estar um calor de 40 graus e eu estava enrolada no bendito cobertor. Porém, quando eu estava sem ele, eu voltava a ser eu mesma. Conversava, brincava, mas era só eu me cobrir com ele e eu já me isolava e ia pro quarto. Chorava. Não queria falar com ninguém, tratava todo mundo mal. Nisso eu parei de ir para a escola, pois eu não dormia à noite, porque eu sempre via um homem todo de preto e de chapéu no pé da minha cama. Só não via o rosto. Só conseguia dormir de manhã cedo quando o dia já estava claro, porque ele sumia. Até quando minha mãe dormia comigo, eu não conseguia dormir. Um dia, minha irmã foi na igreja e a moça foi orar por ela. E revelou que Deus estava mostrando para ela que eu tinha uma pelúcia, que eu a abraçava e que eu sentia uma depressão muito forte, que se ela não se livrasse daquilo, em fevereiro de 2018 minha mãe iria me enterrar. Mas que ninguém podia fazer por mim, que eu tinha que fazer. Minha irmã me ligou e me contou. Ela contou para minha mãe e ficou desesperada. Minha irmã foi dormir na casa da minha mãe para que no outro dia pudéssemos queimar o cobertor do capiroto. Eu passei a noite agarrada com o cobertor. Não queria largar por nada. Era umas 6 horas e minha irmã fomos para o fundo da casa para queimar o cobertor. Minha irmã começou a orar pela minha vida e eu já comecei a chorar muito. Aí minha irmã colocou o álcool no cobertor e com o isqueiro tentou colocar fogo. E o cobertor não pegava fogo de jeito nenhum. Quando finalmente pegou fogo, cada parte que queimava, eu gritava e me contorcia toda. Parecia que eu estava tirando um pedaço de mim. Foi horrível. E sem contar os barulhos que o cobertor fazia de grito e explodia. Depois disso, eu melhorei, mas nunca mais aceitei presente de ninguém. Inclusive, fique um alerta, cuidado de quem você recebe o presente. E a história acaba. E ela disse aqui que ela tem mais histórias e que ela manda pra gente. Com certeza a gente quer sim. E estou ansiosa pelas próximas histórias. Que história de Maledite foi muito Maledite, eu acho. Você acha que ela foi Maledite ou foi só porque ela deu com o coração ruim? Estranho, gente. Mas que história legal. Legal não, né? Coitada dela. Passou por esse tormento todo. Mas muito interessante. E obrigado por mandar o seu relato. Então vamos para o nosso próximo relato de hoje. O quarto maldito. Oi Isa, me chamo Vitória e gostaria de contar o que vivi quando morei em uma casa que acabou com a minha vida. Nos mudamos para essa cidade e fomos morar em uma casa que era da família, mais especificamente da minha avó. Essa casa tinha 2 andares. A parte de baixo, que era um comércio onde meu pai e minha mãe montaram sua lanchonete, e a parte de cima onde morávamos. Era parcialmente bem grande essa casa. Antes de nos mudarmos, minha tia morava lá com meu primo. E meu primo era aquele cara esquisito que mexe com aqueles áudios ocultistas, sabe? Essas informações são importantes.
Quando nos mudamos, eu tive que ficar no quarto que era dele, pois era menor e meus pais precisavam de mais espaço. Logo de cara, odiei aquele quarto. As paredes eram pretas e o chão tinha marcas estranhas, por assim se dizer. Pedi para o meu pai pintar e dar uma geral, pois não era nada convidativo ficar lá. Pintamos, mas nem isso foi o suficiente para melhorar o ar daquele lugar. Mas fazer o quê? Era o que tínhamos para morar. No começo era muito desconfortável, mas com o passar do tempo me acostumei. Mas algo estava se apossando de mim. Hoje entendo, mas na época não entendia. Eu era uma menina jovem e alegre, que sempre tinha notas altas e tinha uma vontade intensa de viver tudo que eu podia. E com o decorrer do tempo, eu fui me tornando uma pessoa depressiva e triste. Comecei a tirar notas horríveis, ser revoltada com a vida, brigava com os meus pais por tudo. Até a minha aparência começou a ficar deplorável. Minhas amigas não iam em casa por nada, pois ouviam passos e viam vultos. Todo mundo falava que naquele quarto havia algo de ruim, e eu falava que não, que eu amava aquele lugar. Pois hoje em dia acredito que aquela presença me possuía e tampava meus olhos. Quanto mais tempo eu ficava naquela casa, pior eu me tornava como pessoa. Me envolvia com pessoas ruins, tinha sede por relações sexuais e comecei a usar drogas. Por conta das companhias também, porque tudo que era de ruim me atraía. Meus pais começaram a brigar muito por conta de mim. Tudo ia água abaixo. Morei naquela casa por 6 anos. E nesses 6 anos, não morri, pois Deus tinha pena de mim. Pois fiz tudo o que você pode imaginar de errado. Meus pais chegaram a um ponto que não aguentavam mais e decidiram me mandar para o litoral, onde a minha avó morava na época. E Isa, depois que saí daquela casa, minha vida mudou. Peguei aversão por tudo que era de errado. Parei de beber, fumar e usar drogas. Tudo passou. Voltei a ter vontade de viver. A vida se tornou boa de novo. Parei de dar trabalho. Me formei com notas excelentes e acredite se quiser, tudo acabou no exato momento que saí daquela casa. Meus pais moraram naquela casa por um tempo, mas também não aguentaram a casa e se mudaram. Quando eles saíram daquela casa, eu voltei a viver com eles. Nossa convivência se tornou leve e feliz, diferente do inferno que foi morar naquela casa. Hoje entendo que tudo foi por conta daquela casa. O que me deixa dúvidas é se a casa tinha algo desde sempre ou se a casa ficou assim por conta de rituais que meu primo fazia. O que você acha que era? Obrigada por ler o meu relato e fico um alerta. Se alguém da sua vida mudar completamente, procure ver se não é espiritual. E o relato acaba. Gente, que história! Meu Deus, misericórdia. Imagina você se muda pra uma casa e a vida da sua filha transforma e você acha que é rebeldia, mas na verdade é espiritual. É duro também dos pais imaginar que é espiritual, mesmo que sinta presente essas coisas na casa. Mas eu acredito que é por conta dos rituais. Bom, não sei, tem que perguntar pra sua família quando eles se mudaram pra lá, se o primo era normal e começou a fazer ritual quando foi pra lá, ou se ele já era assim, ele que levou esse peso, essa entidade pra lá. Mas muito interessante. Muito obrigada, Vitória, por enviar o seu relato. E vamos então para a nossa próxima história. O Menino Feio. Oi, Isa. Quando eu era criança e morava no Japão, tinha algo que me atormentava profundamente na casa em que a gente morava. Eu vi um menino, mas ele era muito feio. O rosto dele era distorcido, os olhos fundos e vazios, e sempre aparecia nos piores momentos. Eu não sabia explicar, só sabia que ele me assustava. E eu falava para todo mundo que não ia em certos lugares porque o menino feio estava lá. A cozinha era o pior lugar para mim. Minha mãe sempre fazia minha mamadeira lá,
Mas eu não ia de jeito nenhum buscar. Ficava paralisada só de pensar em entrar naquele cômodo, porque o menino sempre parecia lá, parado, no canto e me olhando. Minha mãe ficava frustrada, achava que eu estava fazendo birra, mas hoje em dia ela confessa que ela realmente estava com medo também desse tal menino feio que ela não conseguia ver. Mas eu não conseguia explicar direito, só dizia que o menino feio estava lá e eu não ia de forma alguma. Era uma sensação horrível, porque ele só aparecia na nossa casa. Se a gente saísse, ia visitar alguém ou fôssemos para outro lugar, eu não o via, era só lá. Ele nunca fez nada, apenas ficava me observando, mas isso já era mais do que o suficiente para me deixar apavorada. Eu não conseguia ficar sozinha em lugar nenhum onde sabia que ele iria aparecer. Até hoje, quando eu falo sobre isso, o mesmo frio na espinha que sentia naquela época sobe por mim. Quando nos mudamos, isso simplesmente parou. Nunca mais vi o menino. E até hoje, não sei o que era aquilo. E vamos para o nosso próximo e último relato de hoje. A Casa Mal Assombrada. Quando eu tinha 12 anos, minha família se mudou para uma casa antiga no interior. Ela era grande, com vários cômodos que pareciam não ser usados há anos. E de cara eu senti que algo estranho estava ali. Não demorou muito para eu começar a perceber coisas que eu não conseguia explicar. Tudo começou com barulhos à noite, sempre por volta das 3 da manhã. Eu acordava com um som de passos no corredor. No início, achei que era meu pai ou minha mãe, mas quando levantava o olhar, o corredor estava vazio. Mesmo assim, eu ouvi os passos passando de um lado para o outro, como se alguém estivesse andando lentamente. As coisas começaram a piorar quando alguns objetos mudavam de lugar. Eu deixava uma coisa em um lugar e quando eu voltava estava no outro canto da casa. No começo, pensei que era minha mãe arrumando, mas quando perguntei, ela disse que não tinha mexido em nada. Isso aconteceu várias vezes, até um dia, enquanto eu estava sozinha na sala. A porta do quarto do lado fechou com força. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Mas o pior aconteceu em uma noite enquanto estávamos jantando na cozinha. Ouvi o som de alguém correndo pelo andar de cima. Minha mãe e meu pai se entreolharam, na hora, porque estávamos todos ali. Meu pai subiu para ver o que era, mas não encontrou nada. Só que os barulhos não paravam, E então decidimos passar o resto da noite na sala, todos juntos, porque ninguém queria subir mais. A coisa mais assustadora aconteceu algumas semanas depois. Eu estava em casa sozinha, fazendo a minha lição no quarto, quando senti que alguém estivesse me observando. Quando olhei para o corredor, vi uma figura. Era uma sombra parada ali, sem rosto e sem corpo definido. Apenas uma silhueta escura. Fiquei congelada por um segundo, e quando finalmente consegui me mover, corri para fora da casa. Depois disso, minha mãe chamou um conhecido que acreditava em coisas sobrenaturais. Ele foi até lá, andou pela casa, fez algumas orações e disse que aquela casa guardava uma energia antiga. Algo que havia acontecido há muito tempo ali. Ele recomendou que nos mudássemos o mais rápido possível. E foi o que fizemos. Pouco tempo depois, encontramos outra casa e nos mudamos. Desde então, nunca mais tive problemas com aquele. Mas até hoje, quando penso naquela casa, sinto um calafrio percorrer a minha espinha. Obrigada por ler meu relato, sucesso no canal. Eu que agradeço pelo relato que você nos mandou. E, meu Deus, gente, é tanta casa assombrada que a gente vê que eu fico com medo de alugar as casas. Porque você vai muda pra morar num lugar melhor e chega lá tem uns trem desse. Misericórdia. Mas que bom que você se mudou e tudo passou. E muito obrigada por mandar o seu relato. E esses foram os relatos de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal,
manda para mim. Aqui na descrição vai estar o e-mail para vocês mandarem seus relatos e também o meu Instagram, caso vocês queiram mandar por lá. E é isso. Boa noite e bons sonhos!